Vamos falar do raciocínio multiplicativo. Nos objetivos nós temos conhecer o significado da expressão raciocínio multiplicativo. Já vimos que existia o raciocínio aditivo e este por oposição surge. Perceber o que significa a divisão dos sentidos de medida e partilha. Existem diferentes tipos de problemas que nós vimos em contexto de sala de aula que eram importantes saber distinguir, conhecê-los. Saber apresentar situações problemáticas que envolvam raciocínio proporcional. Existem exemplos nos slides que nos mostrarão que tipo de problemas são estes. Saber apresentar situações problemáticas que envolvam a utilização de múltiplos fatores. Outra situação que tem a ver com a propriedade associativa da multiplicação que será mostrada. Saber identificar quais os fatos básicos que os alunos devem memorizar na multiplicação e divisão nos primeiros anos. Ora, esta questão tem naturalmente a ver com o cálculo mental, com a necessidade dos alunos também saberem realizar cálculo mental, quer no que respeita à multiplicação, quer no que respeita à divisão. Saber o que significa realizar estimativas em cálculos simples de multiplicação e divisão. Esta ideia, este objetivo tem a ver com a necessidade deles se basearem em factos base para depois aproximarem o valor final. Conhecer algoritmos de cálculo alternativo aos algoritmos tradicionais, quer na multiplicação, quer na divisão, utilizando propriedades da multiplicação e da divisão. Finalmente, existem também, e que interessa que saibam, os 3 diferentes níveis de aprendizagem que existiam também para o raciocínio aditivo. Aqui está errado, porque o que eu queria dizer era conhecer os 3 níveis de aprendizagem no raciocínio multiplicativo. Portanto, alterem aditivo para multiplicativo. E, finalmente, saber elaborar questões problemáticas que se enquadram no raciocínio multiplicativo e explicar a razão pela qual estas se enquadram neste tipo de raciocínio. Alterem nesse por neste. O que é o raciocínio multiplicativo? Bom, esta ideia de raciocínio multiplicativo tem a ver com 2 aspectos que os investigadores associam. Um deles é o facto das crianças desde muito cedo agruparem e de uma forma em que garantem que esse agrupamento se obtenha uma relação de 1 para muitos. Isto é, os conjuntos que são formados são conjuntos que têm sempre o mesmo número de elementos. Por outro lado, desde muito cedo as crianças também sabem partilhar e sabem partilhar equitativamente. Treinam essa partilha. Portanto, fazem a divisão em conjuntos com o mesmo número de elementos, arrumam objetos em caixas e cada caixa terá sempre o mesmo número de elementos. Portanto, cada uma destas 2 situações que eu aqui descrevi devem fazer parte do trabalho intencional do educador. A ideia do raciocínio multiplicativo está, portanto, ligada a estes dois aspectos que têm a ver com aquilo que nós fazemos, nós enquanto crianças fazemos com os objetos, quer juntá-los, quer separá-los, quer organizá-los de determinada maneira. E no caso do raciocínio multiplicativo existe aquilo que se chama uma invariante associada a este conceito. E, como está escrito no slide, é o facto de um número de elementos por conjunto se manter sempre constante. Como nós vemos, existem aqui 12 elementos e cada conjunto tem 3. Ora, faz parte da aprendizagem do que é raciocinar no contexto do raciocínio multiplicativo, estabelecer relações entre as operações de multiplicação e divisão através das suas propriedades. Portanto, podemos dizer que há 2 aspectos importantes. Um é formar conjuntos com o mesmo número de elementos, agrupar no mesmo número de elementos, separar para obter conjuntos com o mesmo número de elementos, e o outro é estabelecer esta relação de um ponto de partida, que é ter 12 elementos e os dividir e agrupar, ou saber que esses elementos estão agrupados de determinada maneira e contabilizá-los. Portanto, desta forma estabelece-se uma relação entre aquilo que é a divisão e a multiplicação. Os slides seguintes apresentam situações problemáticas que envolvem o raciocínio multiplicativo. De uma maneira geral, o que eu fiz
foi colocar letras onde eventualmente podem existir números e, portanto, para estes dois exemplos de problemas temos letras em vários locais e o que vai acontecer é que nós vamos substituindo as letras, obtendo problemas que são diferentes. Reparem que para o primeiro caso substituímos a letra Z por 15 e a letra X por 2, obtendo um problema de divisão por medida. De facto, o João compra 15 bombons, distribui 2 bombons por cada criança, portanto sabe quantos bombons cada criança fica, portanto aí é que está a ideia de medida. Cada saco que se distribui a cada criança tem 2 bombons apenas e precisamos saber o número de crianças que recebem esses 2 bombons. No segundo exemplo, substituímos o Z por 15 novamente e reparem que o X fica em alguns e o Y fica em 5. Retiro o R, que seria o resto, e temos neste caso um problema por partilha, de divisão por partilha. Porquê? Bom, neste caso o que nós temos é 15 bombons, sabemos que distribuímos, dividimos este número 15 em 5 conjuntos, cada conjunto tem o mesmo número de elementos, portanto cada criança fica com 3 bombons. É um problema de divisão por partilha. Finalmente, o terceiro caso no slide, o que nós verificamos é que fazemos uma substituição diferente. Agora o Z fica em alguns, portanto continua um valor que não sabemos inicialmente, mantém-se, quero dizer, como variável, e depois substituímos o X por 4 e o Y por 12, e naturalmente a pergunta é saber quantos bombons é que o João foi à loja comprar e multiplicamos 4 por 12. Portanto, o que nós verificamos nestas três situações é que um mesmo problema pode ser transformado, dependendo das variáveis que assumem valores ou não, em problema de divisão por medida, problema de divisão por partilha e problema que estabelece a tal relação de 1 para muitos, que é, no fundo, aqueles problemas mais iniciais, mais básicos, que refletem a multiplicação. Há a acrescentar a este tipo de problemas a questão do resto. E no slide seguinte, o que nós mostramos é que, mudando os números associados às variáveis em determinados problemas parecidos com aqueles que foram mostrados no slide anterior, encontramos resto. O resto é um elemento adicional e um elemento de dificuldade adicional, mas que terá que ser trabalhado a par de todos os outros problemas. Desde que discutido, torna-se mais uma situação problemática que deve ser trabalhada em contexto de sala de aula. É óbvio que, quando tornamos os problemas mais complicados, eles assumem características não só de raciocínio aditivo, mas também de raciocínio multiplicativo e podem adquirir as duas características. Este é o caso para o problema que está, ou para os dois problemas que estão representados no slide seguinte, e tem, respectivamente, formas diferentes de resolução. Vejamos, por exemplo, o segundo caso, o problema mais abaixo. O António tem alguns automóveis de brincar na sua sala de aula, 5 deles estão danificados, faltando-lhes uma roda. Sabendo que o número de rodas total é 35, quantos automóveis tem? Ora, eles multiplicam 5 por 3 para encontrar o número de rodas que correspondem aos carros danificados, subtraem 15 a 35 para obter o número de rodas de carros não danificados, depois, por tentativa, multiplicam 4 por 5, porque sabem, por tentativa, quero dizer, poderiam tentar encontrar o número 20, qual é o número que multiplicado por 4 dará 20, é o 5. Sabendo a tabuada, eles sabem este valor, portanto concluem que 5 automóveis têm as 4 rodas. Só falta saber quantos automóveis é que têm 3 rodas e, portanto,
obtém-se 10 automóveis, 5 danificados e 5 não danificados. Olhamos agora para